Boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. O DCE já chegou, a gente vai chamar o DCE aqui para estar participando. Opa, Boa boa noite, noite. Guilherme. Boa Tudo noite, certo? pessoal. Tudo certo? Boa noite, pessoal. A todos e a todas bem-vindos. Obrigado, Guilherme, por estar aqui. Não sei se a gente espera um pouquinho mais ou a gente já começa. O que tu achas? Eu acho que dá para Esperar esperar o um pessoal pouquinho. entrar. Dá para esperar um pouquinho, né? Uns 5 Aham. minutinhos, mais ou menos. Sim, Tranquilo. tranquilo. Como que tá as coisas? Tá tudo Tudo tranquilo? certo. Tranquilo, dia Ah, que corrido, ótimo. mas Normal, normal. acontece, né? Muitas aulas, com certeza. Hoje não, né? Ah, uma coisa Tem, boa. Eu mas também hoje não tive. acontece. Ah, não, eu até tenho, mas Não, fazer o quê, né? faz Mas parte. assim, é, Tranquilo. Super entendo, super entendo. devemos ter um ganho maior participando aqui hoje, assistindo a aula depois, do que. E É, não só o a bom, gente. é um lado bom que ele fica tudo na plataforma e você pode rever em vários momentos do dia, né? Então tem tudo Sim. isso. Não acaba perdendo 100%, acaba só retardando um pouco a aula. Uhum. A gente já vai começar, tá, pessoal? Só vamos aguardar mais um pouquinho. Então, 5 minutinhos, ali tem umas 25, a gente já começa a live. Enquanto isso, fiquem à vontade. Só lembrando que eu vou desativar os comentários agora e no final da live a gente libera os comentários para o pessoal mandando as respostas, tá, Guilherme? As perguntas, desculpa. E aí a Tranquilo. gente vai respondendo conforme vai vindo as perguntas, tá bom? Beleza, Só pode deixar. te falar a verdade que eu nunca fiz live no Instagram. A gente ainda tem a aprender bastante coisa. Somos dois, eu até fiz, mas essa é só a segunda vez. Mas a gente vai aprendendo. Deixa eu desativar os comentários aqui. Não, tranquilo. Enquanto isso é de boa. Isso aí, o tempo nos ajuda. Uhum. Vamos dando boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, Vitória. Boa noite, Bruno. Alter Ego. Boa noite. Boa noite ao Marco Aurélio. Boa noite ao Gabiu. Boa noite a Luísa Nora. A Karina. Boa noite a Rafael. Boa noite a Viviane. Boa noite a Ana Júlia. Boa noite a Stephanie. Boa noite a Evelyn. Boa noite ao Caio. Boa noite ao Matheus. Boa noite ao Amaral. Todos bem-vindos, tá? A gente já vai começar aqui a live. Fique à vontade. Preparem a aguinha, porque hoje a live vai ser longa, tá? Então, preparem um pouquinho de água aí, que hoje a Vai nossa um pouco conversa vai mais. durar um pouquinho. Vai durar Pois um é. pouquinho. Então, acho que dá pra gente meio que ir começando já, né, Guilherme? Já passou uns 5 minutinhos quase. A gente já meio que. Ó, passou 5 minutinhos. Então, vamos começando aqui. Boa noite a todos. Meu nome é José Júnior Fracaro, eu sou egresso do PET Geografia, aqui da UDESC. Eu estou recebendo hoje o Guilherme Deschamps. Ele é membro representante e compõe a direção do DCE Antonieta de Barros, aqui da UDESC, né? O Guilherme faz parte do curso de Engenharia de Softwares do CEAV, né? E hoje o nosso tema, antes do Guilherme se apresentar um pouquinho melhor, o tema hoje da nossa live é movimento estudantil e as dificuldades existentes em tempo de pandemia. Guilherme, por gentileza, se apresente para nós ali. Então, Seja boa noite bem-vindo. para todo mundo também. Obrigado, muito obrigado. Obrigado também pelo convite. É um prazer conseguir estar também explicando um pouco para o pessoal como é que está toda essa situação na UDESC no momento. Eu sou o Guilherme, eu sou estudante do CEAV, do curso de Engenharia de Software. Sou também um membro do DCE, da Direção Geral. É,
confesso que não sou um membro do movimento estudantil há muito tempo, mas nesse pouco tempo, até por causa da época em que estamos e tudo mais, eu confesso que foi um tempo bastante turbulento. Conheci muitas pessoas, ajudei em bastante projetos, e hoje estou aqui para explicar um pouquinho, junto com o Júnior, sobre a questão de como é que a gente está no movimento estudantil em todo esse momento, e como é que estão as questões da reitoria, como é que estão os problemas que foram encontrados, toda a situação do ensino remoto, tudo que não foi feito de repasses até o momento, enfim, dar um overview sobre tudo isso aí, passar um pouquinho por cima de todo o sistema. Obrigado, Guilherme. Lembrando que esse é um projeto que nós temos há muito tempo, que se chama PET Transversalidade. O PET Transversalidade, ele tenta abordar temas transversais, geralmente temas com conceito e valores básicos referente à democracia, temas que geralmente eles têm uma certa tensão na discussão, porque eles não são amplamente discutidos muitas vezes, e ele implica diretamente na questão de cidadania, né? Então, por isso, hoje a gente resolveu trazer o DCE, que o DCE ele é o representante dos estudantes dentro da universidade, e nada melhor do que o DCE tirar muitas dúvidas e explicar muitas coisas para nós, estudantes, né? Então, eu vou começar explicando para vocês como vai funcionar a nossa live de hoje. Hoje a live ela ocorrerá em torno de 2 horas, mais ou menos, de duração, com 2 chamadas de live seguidas, tá? Portanto, serão assim. Terá a primeira parte, na primeira parte terá o bloco 1 e o bloco 2, tá? Então, assim, na introdução, como a gente já se apresentou, vamos trazer algumas questões. Eu falo para vocês, é a primeira vez que eu estou apresentando, então eu fico um pouco nervoso. Então, vocês não fiquem mal se eu estiver gaguejando, tá? Então, Guilherme, eu vou começar aqui com as posições e opiniões dos estudantes, tá? E conforme for fazendo, trazendo as perguntas e que os estudantes responderam antecipadamente num direct que nós colocamos, pelo direct ou por uma pesquisa que nós fizemos no nosso Instagram, aí você vai tendo um tempo que você achar pertinente para estar respondendo, limitando os 20 minutinhos, né, do bloco para a gente conseguir responder tudo e ficar tranquilo sem muito correr e fluir legal, tá? Tranquilo. A primeira posição e opinião dos estudantes é a seguinte: como ocorre o diálogo entre o DCE e a reitoria em relação às medidas provisórias que a universidade vai implantar com base na resolução 032, ou que já foram implantadas, no caso? Uhum. Então, na verdade, o nosso diálogo com a reitoria nos assuntos que se referem à resolução 32 começou bem antes dessa resolução ser feita. Antes da resolução 32 ser elaborada, foram feitos diversos momentos com a reitoria, como, por exemplo, o GT, o grupo de trabalho, que foi feito lá em abril, final de maio ou começo de abril, não lembro certinho agora. Então a gente passou por um mês, quase um pouquinho até mais de um mês, fazendo reuniões com bastante frequência, entre diversos professores, a reitoria, pró-reitores e também alguns representantes discentes que estavam junto com o DCE. Eu estava participando da divisão 2 do GT, que era referente às plataformas que seriam utilizadas, ao treinamento que aconteceria aos professores caso fosse implantado o ensino remoto. Aí a Joana participava também do GT1, que era referente à opinião dos estudantes. A pesquisa que foi feita com todos os estudantes, que vocês devem lembrar que foi feito lá atrás também pelo Moodle, para saber sobre acessibilidade, sobre o que o pessoal achava. E tinha o Wellington também, que estava participando da terceira parte do GT, que era referente aos cursos da saúde. São cursos essencialmente mais práticos e que cabia outra abordagem. Então, depois do GT, ainda houveram algumas reuniões informais com a reitoria, onde participamos nós. Na verdade, participaram membros do DCE, mas também houve um representante discente de cada campus. Então, cada campo tinha um representante discente, juntamente com o representante do DCE, e também com a reitoria, que estavam participando sempre o professor Bareta, o professor Nério, o professor reitor de Mar Bareta, né? O professor Nério e também o professor Coelho, vice-reitor. Então, a gente teve diversas reuniões informais acontecendo com eles. Já depois
no final do mês passado, quando a gente estava muito mais próximo da implementação, né, do retorno remoto, e aí a gente discutiu diversas questões, diversos problemas, foi perguntado pela reitoria o que a gente pensava também sobre esse possível retorno. Foi elaborado um conjunto de demandas que a gente considerava como requisitos mínimos, digamos, foi feito pelo SEB, o Conselho de Entidades de Base, que a gente levou até a reitoria, que a gente achava que eram questões minimamente necessárias para que pudesse implementar no ensino remoto. Inclusive, então, entre esses pontos, alguns já foram contemplados, alguns não foram. Mas, enfim, então esse contato aconteceu com bastante frequência, desde antes da Resolução 32 até agora, e agora acontece principalmente por algumas CIs e também através de contato informal. Até essa CIs eu vou mencionar mais para frente em outras perguntas, talvez, enfim. Claro. Eu creio que a pergunta foi sanada, né, foi respondida. Caso a pessoa que fez a pergunta, se quiser complementar ela, no final a gente libera um tempinho para vocês fazerem perguntas novamente, tá? Seguindo para a próxima pergunta, Guilherme, como foi o diálogo entre o DCE e as demais entidades que compõem o SEB? Então, desde lá atrás também até agora, como a gente comentou, esse diálogo acontece principalmente através do próprio grupo do SEB. Além das reuniões, né, a gente tem um grupo do SEB também, onde participam representantes de todas as entidades, de todos os centros acadêmicos, todos os diretórios acadêmicos do UDESC. E nesse grupo a gente troca bastante contato. Então a gente teve bastante contato com as entidades através desse grupo, bastante contato direto com representantes de diversas entidades também. Basicamente é isso. A gente também elaborou na segunda-feira um grupo pelo WhatsApp, onde a gente está tendo contato com aqueles mesmos representantes que conversaram com a reitoria naquelas reuniões informais, e a gente está também coletando, ao longo dessa semana, né, as percepções que todos esses representantes têm em seus devidos campi, sobre como é que está sendo o EAD, como é que está funcionando a questão das plataformas, da acessibilidade, uma troca de experiência geral entre todos os campos através desses representantes que estão nesse grupo. Então, também é uma forma que a gente está fazendo esse contato. Certinho. Mesma coisa, se a pessoa que fez estiver online, se ela quiser complementar depois, a gente estará aceitando perguntas também. Próxima pergunta, Guilherme. Existiu algum diálogo entre o DCE e a Prodesc, tendo em vista a representação dessas duas entidades? Então, muito pouco. O fato é que a gente não teve muito contato direto com a Prodesc, a gente teve bastante contato diretamente com professores, no próprio GT feito pela reitoria, onde tinha uma grande quantidade de professores lá dentro. A gente teve também contato direto com vários direções de centro, com vários professores de forma direta, mas a gente não teve muitos contatos mediados pelo Aprodesc durante esse período da pandemia. Sim. Perfeito, então. E a última pergunta desse primeiro bloco seria a seguinte: quais ações o DCE está tomando para manter o diálogo com os estudantes da base neste período de quarentena? Sobre o assunto do ensino remoto, vocês criaram alguma ferramenta já? Você comentou que vocês estão fazendo, estão criando um canal, né? Mas você já tem isso pronto? Isso já está acontecendo ou só saiu agora? Então, para todas as pautas referentes ao ensino remoto, no contato com os estudantes, a pergunta é referente aos estudantes, né? Isso. Aqui, ó. Então, quais ações o DCE está tomando para manter o diálogo com os estudantes da base, nesse período de quarentena, no caso? Durante todo o período em que foi discutida a questão do ensino remoto, todos os repasses referentes ao GT foram feitos através do SEB, mas com bastante frequência a gente coloca publicações no Instagram do DCE e no Drive público também, a gente coloca tudo. Então, a gente utiliza o Instagram como nossa principal fonte de contato com os estudantes. Inclusive, quem quiser pode entrar em contato conosco através de lá, @DCEUDESC. Podem mandar direct, podem comentar nas nossas publicações, a gente sempre responde lá. E a gente utiliza o Instagram como nossa principal fonte de comunicação, porque é uma fonte que o pessoal tem muito acesso atualmente. Então, assim, a gente colocou, quando surgiu a proposta do calendário, as resoluções, as propostas de minutas, e também a gente tem algumas questões relacionadas à Prodesc, e quando surgiu a proposta da Prodesc, foi votada em SEB, que foi considerada bastante interessante também.
Então, todos esses pontos são divulgados no próprio Instagram do DCE e através do Conselho de Entidades de Base também. São nossos principais pontos de contato com os estudantes. E também através do grupo, com os representantes discentes também, só que essa já é uma forma de contato mais secundária, não é um contato direto entre o DCE e os estudantes. Ah, perfeito, entendido. A previsão estaria 20 minutos, mas foi um pouquinho mais rápido, então eu creio que a gente pode estar entrando no segundo bloco, né, que é referente ao Consune. Então eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho. Está ocorrendo uma movimentação, né, com o OB, que uma reunião extraordinária do Consune para que a resolução ela seja aplicada de fato, né? Você poderia comentar um pouco para nós como que está acontecendo isso? Então, referente a esse assunto... Se tiver alguma dúvida referente à pergunta, eu refaço ela também, tá? Ok. Não, assim, a gente não teve um acompanhamento, pelo menos eu, não tive um acompanhamento direto referente a esse assunto. A gente tem membros do DCE que estão, sim, de olho sobre isso. Foi feita uma denúncia referente às últimas ações da reitoria, porque muitas das últimas ações da reitoria, elas ocorreram através de AD referendo, que é uma medida de caráter de urgência para que aconteçam as ações propostas pelo adendo nas resoluções antes, de forma mais acelerada, para que chegue ao Consune e lá possa ser homologado. O que acontece é que grande parte das últimas resoluções são aprovadas em AD referendo pela reitoria, como, por exemplo, a retomada do ensino remoto, não foram passadas através do Consune. Ainda não houve reunião no Consune, inclusive em últimas reuniões, na última reunião que teve da Câmara, o tema não foi pautado como caráter de urgência também, foi pedido vistas. Então, muitos desses temas acabam acontecendo de forma um pouco autocrática, e isso foi levado em formato de denúncia para o Ministério Público, para o MP. Então, é com esse recurso que estamos tentando conseguir uma convocação extraordinária do Consune para que possa acontecer ou não a homologação da resolução 32 do reitor, que é a resolução onde foi definido o retorno remoto das aulas. Deixa eu organizar, vamos pensar um pouquinho. E aí, assim, o que acontece é que o retorno remoto em si já está acontecendo, só que a próxima reunião do Consune está marcada para muito lá na frente. A próxima reunião ordinária está marcada para o dia 27 de julho, se eu não me engano. Então, a gente tem muito tempo de ensino remoto acontecendo sem que a resolução 32 seja homologada pelo Conselho. Então, através disso, e também por causa da questão da Câmara que eu comentei antes, foi feita a denúncia do Ministério Público e estamos acompanhando isso pelo DCE. Eu confesso que não estou acompanhando pessoalmente, mas essa questão está sendo acompanhada pelo DCE. E, no momento, não estão havendo muitos repasses para os estudantes, porque, se eu não me engano, a denúncia ainda não foi aprovada. Na verdade, eu não sei bem como funciona, mas, se eu não me engano, as coisas ainda não estão se desenrolando. Então, a gente está esperando um pouco para começar com as divulgações. No sábado vai ter agora uma reunião do SEB, e nessa reunião do SEB a gente vai conversar sobre essa questão da denúncia e sobre a questão do processo da Prodesc, que foi aberto. Sim. No Ministério. Perfeito. Só para esclarecer um pouco aqui também, se tu me permitir, né? Você comentasse que foi entrado com uma ação na promotoria pública. Isso, ela foi uma ação movida pela Prodesc, correto? Sim. Essa ação movida pela Prodesc teve parceria, teve apoio por parte do DCE também? Quanto a isso, foi uma ação conjunta ou foi uma ação exclusiva da Prodesc? Essa foi uma ação exclusiva da Prodesc. A gente, como eu comentei antes, a gente não tem um contato muito direto, muito próximo com a Prodesc. Claro. Mas justamente agora que essas questões estão desenvolvendo referentes à denúncia, vai ser agendada também para o sábado a reunião do SEB, onde a gente vai discutir sobre essa denúncia e vai definir como é que vai funcionar o apoio, caso seja dado apoio. Isso deve tudo ser votado no SEB, né? Inclusive, quem tiver interesse, todos os estudantes são convidados a participar, as reuniões são abertas. As entidades de base têm direito à volta, mas todo estudante que tiver interesse em participar tem voz ativa na reunião, caso tenha interesse em participar. Então, são todos convidados, a convocatória vai estar em breve no Drive Público do DCE,
E aí lá também vocês conseguem ter acesso, lá tem o link da reunião, o horário, tudo certinho. E aí lá a gente vai conversar sobre essa questão da denúncia que foi feita e vai definir o nosso apoio a ela ou não, mas eu acredito que vai acontecer pelo Sim. próprio SEB, o que inclui as entidades de base, o que inclui DCE, centros acadêmicos e diretórios acadêmicos. Perfeito. Eu até vou pedir para ti depois da live que tu possas mandar para nós os links para a gente poder também estar divulgando os links no nosso Instagram para todos que têm acesso também poder estar entrando em acesso, tendo acesso ao drive de vocês para poder estar acompanhando toda essa questão do trabalho que vocês estão Claro. fazendo, até propriamente para também a gente está divulgando o Instagram de vocês para que as pessoas possam estar entrando e caso tenham mais dúvidas e questionamentos, para que possam estar entrando em contato com vocês. Eu acho que também pode ter essa parceria de estar fazendo isso, né? Júnior, eu não sei se foi só Então, para eu mim, vou mas fazer deu assim. uma travadinha. Pra mim Travou, deu um delay travadinha. aqui. Deu uma travada, um delayzinho, tá demorando um pouquinho aqui, mas acho que já está estabilizando. Eu estava Tranquilo. pensando que foi a minha internet aqui, mas a princípio ela está estável aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para breves perguntas nesse primeiro bloco, porque depois disso a gente dá uma pausinha e volta depois para a segunda parte do bloco, tá? Então eu vou liberar aqui as perguntas para vocês, pessoal, os comentários. Então fiquem à vontade, podem estar fazendo os comentários, que a gente vai estar aguardando aqui. Conforme vai ter os comentários, o Guilherme ele vai respondendo conforme ele vai podendo também. Uhum. E referente aos links também, eu te envio sem problemas depois. E aí eu Claro, mando o link do Drive público do DCE. E também a perfeito. reunião do SEB vai acontecer no sábado, às 15 horas. E o link também está disponível. Eu vou enviar depois para ele o link, é um Ótimo. bit.ly. Ainda não está. Acho que o Guilherme está tendo problemas com a internet. Ó, Acho que funciona. a Karina está, eu não sei se ela está fazendo uma pergunta ou ela só está comentando, mas creio que ela deve estar somente comentando que o Drive público está disponível no link da bio do Insta do DCE também. Sim. Perfeito, Uhum. ótimo. Então, pessoal, se vocês quiserem já acessar, já ir verificando um pouco, vocês podem estar conectando lá, vocês podem já estar verificando todo o trabalho que o DCE tem feito nesse quanto tempo? Um ano e? Tá Um ano e... eu não vou saber dizer muito bem agora. Acho que é um ano é quase. um ano e pouquinho, né? É um ano, É né? um ano e Ah, pouquinho. perfeito. Porque É a um gente foi... comentário. É um Sim. comentário, ela falou agora. Uhum. Porque a gente fica até daí o final do segundo semestre agora. Na verdade, até acontecer a próxima eleição. Aí, acabando esse segundo semestre, a gente passa para a próxima chapa. Perfeito, Próxima perfeito. chapa. Tranquilo. Pessoal, se vocês tiverem alguma perguntinha, aproveitem, podem estar fazendo agora, tá? A gente vamos dar mais uns 5 minutinhos, até as 8h30 para o pessoal fazer pergunta, e daí a gente dá um tempo também para o Guilherme poder estar respondendo, e depois a gente faz uma pausa, e eu pediram aqui, eu abri os comentários, vocês podem estar fazendo os comentários que agora está tudo ok, tá? E depois a Uhum. gente volta dar uns 15 minutinhos para a gente beber uma aguinha e tudo mais, e depois a gente volta novamente. Olha aqui, ó, o Marco está perguntando assim, há a possibilidade da resolução não ser aprovada no Consune, né? O que acontece se não for? Qual a possibilidade? Então, essa é uma questão bastante polêmica, na verdade, porque sim, existe essa possibilidade. Toda resolução aprovada via AD referendo, ela deve ser homologada no Consune e caso ela não seja, as aulas param. Então, basicamente é isso. O ensino remoto acontece e ele permanecerá acontecendo a partir do momento que a resolução for homologada. Caso ela não seja homologada, a menos que aconteça alguma coisa, as aulas a princípio devem parar. Ah, perfeito. Marco, né? Marco, tu gostaria de estar complementando mais alguma pergunta referente a esse assunto?
Aproveita que a internet do Guilherme deu uma estabilizada. Eu até peço desculpa se acontecer Capaz. de novo. Se acontecer de novo, outra pergunta que a Thaís está fazendo, Guilherme, é se esse tempo que o pessoal está tendo aula, eles acabariam perdendo caso venha a ser não seja homologado no Consune. Uhum. E Então, eu acredito que esses dias não seriam perdidos, porque a gente retomou agora através do ensino remoto e os dias que tivemos no começo do semestre não foram perdidos. É uma situação totalmente diferente, mas eu acredito que esse tempo de aula não seria perdido. Eu não sei dizer com toda certeza, eu confesso que algumas das burocracias da UDESC eu também não compreendo tão bem, mas eu imagino que não seria perdido porque, como eu comentei antes, a princípio, a próxima reunião ordinária do Conselho acontece no dia 27, se não me engano, de julho. Claro. Então, é muito tempo de aula para ser desperdiçado. Então, eu imagino que não seria. Imagino que isso realmente seria continuidade. Vocês já teriam um plano B para caso aconteça deles vir por exemplo, não considerar esse tempo de aula? Então, aí já é uma pergunta minha que estou fazendo para ti aqui. Sim, tranquilo. É que... Em que sentido o plano B? Desculpa, não entendi. Então... Em que sentido um plano B? Porque caso não seja homologado... para fazer garantir, para fazer com que a UDESC cumpra ou pelo menos reconheça a validação desse tempo, né? Porque eu acho que a pergunta da Thaís é o receio, talvez, de que a UDESC ela não garanta esse tempo que as pessoas tiveram de aula no currículo do aluno, né? Uhum. Caso a UDESC venha assim, não, a gente não vai considerar. Existe, talvez, uma possibilidade de um plano B para que isso aconteça? Que é a garantia dessa validação? A gente não tem como dar uma garantia de que seria validado, mas a gente tentaria conseguir. Sim. Como eu comentei antes, um mês de aula é muito tempo de aula para que seja desperdiçado. Então a gente acha que o retorno remoto deve acontecer. A gente acredita que, como é uma medida, como a pandemia acontece por tempo indeterminado, a gente acha que o ensino remoto ele deve sim acontecer. Só que ele deve acontecer com preparo. Então não agora. Claro. Isso tudo tem que ser feito com calma, tem que ser pensado em todas as possibilidades, e ele também tem que acontecer de acordo com o estatuto da UDESC, com o regimento da UDESC. Perfeito. Então, é importante que tudo aconteça no conforme, passando pelos conselhos, passando pela aprovação de todos os representantes discentes, docentes, técnicos, para que tudo aconteça de forma planejada e consistente, para que não precise ficar parando. Organizada também. Exatamente. Sim. Não, agradecido pela resposta. Espero que a gente possa contar com o DCE para batalhar para que esse tempo de aula seja válido para os alunos, porque os alunos não percam esse tempo. Mas eu acredito que não vai ser perdido. Esperamos. Vamos torcer. Esperamos. Guilherme, uma pergunta aqui do Vitão Souza. Ele está perguntando o seguinte: qual a posição do DCE em relação... Conseguisse me ouvir? A minha internet travou um pouquinho. Poderia repetir a pergunta? Perfeito, repito sim. O Vitão Souza está perguntando assim: qual a posição do DCE em relação ao novo Consune que está por vir? A nova reunião... Com o novo Consune, ele se refere à reunião extraordinária que estão tentando conseguir? Vitão, por gentileza, se puder esclarecer, que eu também fiquei na dúvida. Eu vou falar dos dois sentidos, na verdade. Perfeito. Referente a qualquer reunião do Consune, é importantíssimo que ela aconteça. Até porque a gente está num período extremamente turbulento. E então é importante que, ainda mais com todos os últimos referendos que aconteceram, as reuniões do Consune venham a acontecer da forma mais rápida possível. Então, sobre a tentativa de conseguir uma reunião do Consune, sim, somos totalmente favoráveis para que essa reunião aconteça o mais breve possível. Inclusive foi elaborada ontem, se eu não me engano foi ontem, a comunicação interna número 16 do DCE,
e solicita para a reitoria que seja convocada urgentemente uma próxima reunião do Consune. Quem escreveu foi o Caio, se eu não me engano, essa comunicação, representando o DCE, e essa comunicação ela acontece para que a gente tente conseguir com a reitoria para que o próximo Consune seja convocado urgentemente. Então, além da denúncia que já foi feita, a gente também está tentando conseguir, como eu comentei, a gente está fazendo diversas comunicações internas com a reitoria e estamos tentando conseguir com que essas solicitações todas sejam atendidas. Ótimo. Eu vou fazer a próxima pergunta do Marcos Pinter. Ele pergunta o seguinte: essa resolução foi aprovada por AD referendo no Consune. Por que ela está sendo discutida na Câmara de Ensino de Graduação agora? E por que não foi antes de ter sido aprovada? Possivelmente é essa. Então, aí é que tá. Como eu comentei antes, eu não sou muito expert na questão das burocracias dos conselhos. Inclusive, a gente está fazendo algumas lives e algumas lives não. A gente está conseguindo alguns vídeos sobre diversos assuntos e colocando no Instagram do DCE. E um desses vídeos é justamente explicando como é que funcionam os conselhos e toda essa questão dentro da UDESC. Fazendo uma propaganda até. Eu vou comentar sobre isso depois, no final. Mas esse vídeo também é para acontecer para que todos nós possamos entender um pouco melhor também sobre essa burocracia toda. Mas, se eu não me engano, esse AD referendo, ele é o famoso canetaço que não é aprovado. Eu posso estar falando besteiras. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre o assunto, mas ele não necessariamente é elaborado e aprovado no Consune. O AD referendum, ele é uma nota feita pelo reitor que deve ser homologada no Consune. Mas ele não passou e foi aprovado lá. Por isso que ele está sendo discutido agora na Câmara de Ensino, porque ele é o AD referendum que não, por ser um AD referendo, ele não é criado dentro do Consune e discutido. Ele é feito com caráter de urgência. O AD referendo, ele é uma medida em caráter de urgência que cabe ao reitor utilizar. E aí, depois ele é levado na Câmara de Ensino e após a Câmara de Ensino ele é levado também ao Consune para que seja homologado. Eu não sei se é exatamente esse processo, eu acredito que seja. Se eu falei alguma baboseira, por favor, depois no próprio direct do DCE. Mas, justamente por isso, ele é levado na Câmara de Ensino porque ele não foi feito através do Consune. Ele foi feito pelo reitor e deve ser aprovado no Consune. E aí, para que chegue até lá, deve passar pela Câmara. Perfeito. É bom a gente estar sempre atento quanto a isso, né? Porque é uma coisa que já virou um hábito dentro das universidades, esse tipo de ação, AD referendo, justamente para acelerar algumas coisas, né? Às vezes são para coisas boas, às vezes não são tão boas assim, infelizmente. Isso aí, com o tempo a gente vai se adaptando e vai batalhando para que as coisas aconteçam de uma forma mais transparente, mais prática, para que toda a sociedade acadêmica tenha um acesso mais fácil a esse tipo de informação, né? Alguém Sim. teria mais alguma perguntinha? Senão a gente encerra o bloco e volta daqui a pouquinho, daqui uns 10, 15 minutinhos. Dá tempo para a gente dar uma respirada, a gente volta novamente. Dá tempo, gente. Mais uns 2 minutinhos aí. Acho que hoje o pessoal tá tímido. Só pode. O pessoal tá um pouco tímido, tá? Só porque é quarta-feira. Pode me perguntar, gente. Um de cada vez. De preferência. Deixa eu ver se todas as perguntas foram respondidas. Uma olhadinha. E que todas as que foram feitas foram respondidas. Bom, são 20h35. A gente pode dar uma pausa agora, Guilherme, e voltar daqui a pouquinho, pode ser? Dar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Então, quando for 20h50, a gente volta e faz a segunda parte. E, novamente, o pessoal que está ouvindo agora, volta daqui a pouquinho. Vai pensando nas perguntas que vocês têm. O Guilherme está hoje aqui para responder para nós. Está aqui para explanar todas as dúvidas que vocês tiverem referente ao DCE, a relação DCE e o UDESC. O
o Reio fez uma pergunta. Sabem, antes da gente ir, a gente responde ela, eu já Uhum. vou desativar aqui os comentários, tá? Sabem se o governador teve muita influência nessa decisão do reitor? Então, é, esse é o tipo de coisa que não é comentado. Saber, não temos como saber. Minha opinião, provavelmente houveram sim muitas influências externas motivando o retorno do ensino remoto das aulas. Claro. Então, com certeza tivemos muitas influências externas. Eu não sei dizer de onde elas vêm, mas a universidade pública ela tem toda universidade, na verdade, né? Ela tem seus fundos e ela tem também as ordens que ela recebe de algum local. Então, o fato é que a universidade pública, sendo pública, ela pode receber cobrança de diversos âmbitos. Então, como eu comentei, não tem como saber com precisão se teve essa cobrança, e de onde veio essa cobrança, mas eu acredito que sim. Não sei se exatamente do governador, mas com certeza a cobrança externa teve, sim. Eu creio que eu acho que deve ser a dúvida de todos os estudantes nesse exato momento houve ou não houve dedo externo? É uma coisa que só o tempo dirá. Só o tempo fará com que a gente descobrirá isso, né? Eu Ou acredito que melhor, houve, mas é só o tempo nos trará a certeza, porque a dúvida é é, meio que todo mundo. exatamente. Mas o fato também é que a gente tem esse retorno que em algum momento viria a acontecer. Como eu comentei antes, a pandemia ela dura por tempo indeterminado. Inclusive saiu ontem ou antes de ontem, eu acho que foi ontem, não, acho que foi antes de ontem, um novo decreto do governador suspendendo as aulas para que aconteçam de maneira remota até o dia 31 de dezembro. E, pelo que vi em outro inciso, parece que pode acontecer de forma presencial desde que atenda aos requisitos sanitários. Mas então vai demorar ainda algum tempo a princípio demora algum tempo para esse retorno presencial, o que é bom porque o retorno em agosto ele de fato, na minha opinião, não é muito seguro. Acredito também que muitos pensam isso, inclusive é um tema que é frequentemente levado no próprio SEB, porque a gente tem a curva de crescimento da doença no nosso estado e no nosso país subindo. E tem muitos casos, ó. Então, é difícil imaginar que em agosto, na verdade, é imprevisível. Não tem como dizer que em agosto vamos estar em condições de retornar. Sim, sim. Então, esse decreto ele é bem-vindo e acho que justamente por causa disso, o ensino remoto em algum momento viria sim a acontecer. Só que ensino remoto com preparo e com E planejamento, qualidade. com calma, E com com muita qualidade. qualidade. Porque é o que torna a UDESC ser uma das melhores do país no estadual, universidade estadual, é a questão da qualidade, né? A questão da tradição, da qualidade Exatamente. do ensino. É isso que a gente tem que preservar nessa quarentena. Bom, gente, a gente vai dar um tempinho agora. Então, a gente volta daqui 15 minutinhos. Todos são muito bem-vindos novamente. Guilherme, muito obrigado novamente. Obrigado a todos por estarem conosco até esse momento. Daqui a pouquinho a gente retorna, tá? Um abraço Beleza. e daqui a 15 minutinhos a gente está de volta. 8h55, marque isso aí no relógio de vocês, tá? Ok. Um Até. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Voltando aqui para a segunda parte. Só vou esperar o pessoal do DCE entrar e a gente já começa. E aí, pessoal, como que tá as aulas de vocês? Tá tudo tranquilo? Ó, o DCE entrou. Espero que esteja tranquilo. Espero que vocês não estejam matando a aula para estar aqui. Mentira. Podem ficar. Opa, voltamos. Opa, boa noite a todos que estão aqui novamente. Boa noite, Guilherme, para a segunda parte da nossa live. Estamos aqui hoje com o Guilherme, que é o representante do DCE, na nossa live de hoje. Para quem não
não pegou o início da primeira live, só explicando novamente, o Guilherme, ele é membro, representante e compõe a direção do DCE Antonieta de Barros. O Guilherme faz parte do curso de engenharia de software do CA, tá? Se o Guilherme também quiser depois complementar, fique à vontade, Guilherme. Hoje o tema da nossa live é movimento estudantil e dificuldades existentes em tempos de pandemia, tá? Eu vou, no momento, bloquear aqui as perguntas. Depois, no tempo certo, eu abro as perguntas para vocês estarem fazendo. Os comentários, no caso. E a gente vai começar, então, a segunda parte. O bloco 3 da segunda Júnior, parte. eu só podia fazer uma breve, possível errata, rapidinho? Pode sim. Seguinte, durante o período... Primeiramente, continuando, né? Antes houveram várias perguntas. E uma das perguntas foi referente à denúncia feita pelo Aprodesk. Vieram perguntar para mim no privado durante o período da pausa, novamente sobre o Aprodesk. Eu acho... É possível que em algum momento tenha cometido um equívoco. Eu acho que não. Acho que não falei errado, mas mesmo assim eu vou confirmar só para garantir. O DCE não teve participação na denúncia. Na verdade, a denúncia foi feita pelo Aprodesk. Eu comentei antes também que não estamos divulgando essa questão ainda, pois estamos aguardando um pouco para saber que continuidade que vai ter. Eu confesso que mesmo eu não sabia muito bem antes sobre a denúncia, antes da live, né? Eu fiquei sabendo bastante através da live do qual a Luísa Gutierrez participou. Então, uma parte considerável do que eu sei referente também à denúncia foi comentado naquela live lá. Agradeço até a Luísa. Então, entraram em contato comigo durante a pausa, perguntaram referente à participação do DCE na denúncia, pois haviam comentado que não participou e, de fato, não participamos da criação. A gente só vai fazer a reunião do SEB no sábado para discutir sobre o possível apoio que a gente deve dar para a denúncia, mas não tivemos participação na criação dela. Desculpem se em algum momento eu, sem querer, falei errado, mas era isso que eu queria ter dito antes. Acredito que foi mais ou menos isso. Enfim. Só queria resolver essa questão. Obrigado. Claro, fica à vontade. Todo esclarecimento é sempre muito bem-vindo. É melhor não dar margem para maus interpretações, né? Vamos fazer o seguinte, Guilherme. Primeiro a gente vai entrar no mesmo esquema de antes. Eu tenho algumas perguntas que foram mandadas no decorrer dos últimos dias, né, segunda e ontem, no nosso questionário. Eu vou fazer as perguntas para ti, tu vai respondendo. Se o pessoal, durante essas respostas, tiverem alguma dúvida, vocês já acrescentam no tempo que a gente vai abrir para vocês fazerem comentários, tá? Eu vou iniciar aqui com a primeira pergunta, né? Referente ao edital de auxílio e empréstimo de equipamentos, tá? Essa pergunta que eu estava dando uma lida aqui, eu acho que ela é bem abrangente e ela entra nessa questão também do auxílio, mas também tem a questão do... Errei. Vou fazer a pergunta, depois a gente conversa. Tendo em vista o retorno das aulas nesta segunda-feira, dia 22, muitos dos alunos que se inscreveram nos editais de auxílio ainda não foram contemplados por estes. Isso será mais uma forma de prejudicar o estudante? Nós acompanhamos, então, que, referente a esse ponto dos auxílios, o DCE encaminhou uma comunicação interna para a reitoria, buscando rever algumas decisões da reitoria sobre o assunto. O DCE recebeu uma resposta da reitoria? Se sim, vocês poderiam compartilhar conosco o que foi falado nesse retorno? Tranquilo. É uma boa pergunta. A gente debateu também em SEB a questão do auxílio e foi sim feita uma comunicação interna do DCE questionando, justificando só exatamente como é que foi a comunicação, né? A gente questionou essa comunicação, o valor de R$80, pois a gente sabe que em vários locais do estado R$80 não são suficientes para contratar um plano de internet. Então, esse auxílio, em alguns momentos, ele vai deixar a desejar, ele pode não ser o suficiente. Então, a gente pediu a revisão desse valor. E a gente também questionou a questão do prazo para os estudantes que se inscreverem e receberem o auxílio. O formulário de inscrição para o auxílio abriu, se eu não me engano, no dia 15 desse mês, 15 de junho. E
As aulas do ensino remoto começaram no dia 22. Só que o prazo, o limite máximo para a recepção do valor do auxílio é até o dia 29. Então, existe aí um gap de uma semana em que as pessoas se inscrevem para o auxílio, as aulas começam e a pessoa ainda não recebeu esse auxílio. Então, a gente questionou essa questão, a gente pediu que isso fosse revisto, se possível acelerado, e a gente também pediu uma revisão do valor de R$ 80, porque a gente acredita que esse é um valor insuficiente para vários locais do estado, e por isso poderia ser talvez adaptado para os locais em que o plano que pudesse ser contratado de internet na cidade não fosse suficiente R$ 80. Sim, tivemos resposta da CI 14, que foi a que criamos. Eu vou ler aqui a resposta, tá? Eu achei o documentinho que eles nos enviaram. E eu vou ler as respostas que eles nos enviaram referente à comunicação número 14. Primeiro ponto. A resolução número 32 de 2020 será apreciada em breve pela Câmara de Ensino de Graduação do Conselho Universitário da UDESC e em seguida pautada em reunião no plenário. A decisão por haver referendo foi necessária, inclusive, para que a instituição tivesse tempo de abrir o edital e contemplar com auxílio inclusão digital os alunos em vulnerabilidade. Todo o processo foi montado dentro da legalidade e pode ser consultado via SGPE número 1601051 de 2020. Segundo ponto. Sobre os prazos para recebimento do auxílio, informamos que foram dados os prazos máximos de até 5 dias, mas o resultado deverá sair antes, conforme solicitado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade. Além disso, é sabido que é possível contratar um serviço de internet e realizar o pagamento 30 dias após a contratação. Essa foi a justificativa apresentada pela reitoria. Terceiro e último ponto. Sobre a revisão do valor de R$ 80, informamos que o valor foi definido com base em pesquisa de mercado e parecer da Pró-Reitoria de Planejamento, a Proplan, conforme pode ser observado no SGPE, número 16105, 2020. Perfeito. Eu recebi uma pergunta aqui no meu WhatsApp de uma colega do curso de graduação. Ela só colocou o seguinte, eu vou fazer para ti porque é uma pergunta que complementa essa daí. Eu não sei se você já respondeu, se já respondeu, eu só agradeço. Estava aqui respondendo para ela que eu ia te perguntar. Ela pergunta assim, e quanto aos alunos que não são vulneráveis, mas convivem com pessoas que são vulneráveis? Isso é uma coisa que o edital ele não compreende essas pessoas. Ele não compreende. Por quê? Porque ele acredita que somente pessoas que têm problemas de saúde sérias, vulneráveis, que podem ter acesso. No entanto, muitas pessoas, eu acredito que muitas pessoas dessas, inclusive a minha colega, ela convive com pessoas que têm vulnerabilidade. E fica difícil, muitas vezes, se deslocar até a universidade. A UDESC, ela não se manifestou quanto a esse sentido? Então, são duas perguntas um pouco diferentes, mas eu não respondi antes, mas é uma pergunta muito interessante, por isso eu posso responder agora também. A UDESC abriu espaço para o empréstimo de equipamentos para pessoas em situação de vulnerabilidade e de saúde e baixa renda, se eu não me engano, não me lembro bem agora como está no edital. E a UDESC também abriu as portas para os laboratórios, para que possa ser reservado o local e utilizado o equipamento da UDESC dentro da UDESC, que é o que ela menciona ali. A UDESC, eu acredito que não se pronunciou referente a isso. Eu posso estar enganado. Confesso que acabei não utilizando o espaço reservado pela UDESC, também não sei muito bem quais condições eles estipulam para que possa ser feito isso. Mas esse espaço está disponível para utilização e eu não sei sobre quais critérios ele pode ser utilizado. É uma pergunta bastante pertinente sobre o pessoal que convive com pessoas em situação de vulnerabilidade e aí é perigoso utilizar os laboratórios da UDESC, pois expõe essas pessoas em vulnerabilidade em risco, né? Mas eu não sei dizer como fica essa questão. Eu até perguntei isso daí porque hoje eu estive na UDESC e conversando com o pessoal que trabalha lá, eu estive na UDESC porque eu sou uma das pessoas que estava sem computador e eu fui inclusive contemplado com o computador e eu estive lá hoje conversando até com o pessoal que trabalha lá, eles informaram que hoje eles
hoje seria o último dia aberto da UDESC, a partir de manhã estaria tudo fechado. E aí eu fico me perguntando, por determinação do governador, estaria fechado por questões mesmo de segurança e a questão até da questão de saúde. Eu não sei até se foi por causa do governador ou se foi por conta da medida do prefeito aqui de Florianópolis. Eu até gostei muito dessa pergunta e complemento. Se a UDESC fechar as portas, os portões, essas pessoas que não foram contempladas pelo benefício de usar o computador, que não são grupo de risco, como elas vão usar os laboratórios se eles estiverem fechados? Entende? Eu sei que talvez isso é uma coisa que você não vai conseguir responder porque é uma incógnita, né? Mas talvez seja uma coisa interessante para que vocês levem a questionamento da reitoria quanto a isso no futuro. Fica como eu acho que mais uma incógnita. Sim, mas então, uma possível abordagem para isso, eu até inclusive vou anotar aqui depois, é o seguinte: agora que os espaços físicos estão sendo fechados, talvez a UDESC pudesse facilitar um pouco a questão do empréstimo desses computadores. Isso é uma solução que já está sendo utilizada em alguns locais, em algum canto. Foi aberto o edital, foi aberto o formulário para isso, se eu não me engano. E só que eu não sei sobre quais critérios é possível fazer essa retirada, porque pelo que eu vi, se eu não me engano, eles só estão liberando os computadores para o pessoal que está em situação de baixa renda e é do grupo de risco. Vulneráveis. Porque não estando de algum deles, é o UDESC que assume que a pessoa pode usar o espaço físico. Então, o fato é que estava delicado conseguir esse computador, porque se você não fosse do grupo de risco, você era obrigado a se locomover até o UDESC. E agora que a UDESC está fechada, uma abordagem pode ser tentar conseguir com a UDESC a flexibilização desse edital para que facilite conseguir esse tipo de equipamento. Seria uma forma interessante, porque tem muitos alunos que, infelizmente, acabaram ficando sem acesso ao computador, ao auxílio de informática, e pessoas que precisam, pessoas que não têm acesso, né? Bom, isso é uma coisa que eu acho que como estudante que se movimenta dentro da UDESC, eu acho que eu ficaria muito feliz que vocês conseguissem um retorno positivo, com talvez uma conversa com a reitoria para os estudantes. O Guilherme me conhece bastante, porque a gente fez parte de algumas atividades, né, Guilherme? Então a gente sabe que a gente briga quando é preciso mesmo, né? Guilherme, eu vou fazer a próxima pergunta para ti. Quanto ao PRAF, sabemos que é necessário que seu edital sofra alterações devido às medidas que a UDESC vai optar. Entretanto, como ficam os calouros prafistas, que segundo as normas da universidade não podem trancar disciplinas? Vocês teriam um posicionamento sobre? Então, primeiro falando um pouco sobre o PRAF, sobre alterações no edital, a gente vem solicitando desde o início da pandemia pelo aumento do valor do PRAF. Então a gente mandou fez uma série de contatos com a reitoria. Inclusive a gente criou a CI número 10, a comunicação interna número 10, pedindo aumento do PRAF e do subsídio de refeição. Isso foi lá em março. Lá em março. E a gente ficou Aconteceu uma live, inclusive, na qual eu participei, pois ficamos 28 dias esperando por resposta da reitoria. A reitoria recebeu a nossa comunicação, a Secretaria de Assuntos Estudantis recebeu, encaminhou uma proposta para a ProPlan, que é a Pró-Reitoria de Planejamento, e lá o nosso pedido ficou parado por 28 dias e lá não tivemos resposta. Então foi feita uma live, questionamos essa questão e logo depois tivemos sim uma resposta, mas ela foi uma resposta negativa. Então a gente não conseguiu o aumento do valor do prato, do subsídio de refeição. A justificativa foi a questão financeira da UDESC no momento, que acreditamos de fato que não estava simples, mas a gente pediu em caráter emergencial porque a gente tem muitos estudantes que dependiam do RU para conseguir se alimentar durante a época das aulas, né? E agora, como o RU estava fechado, o valor oferecido pelas bolsas, pelos auxílios, não necessariamente era o suficiente para essas pessoas. Mas a gente não conseguiu essa questão. Só falando um pouquinho sobre o PRAF, né? E falando sobre a questão dos calouros,
nós conversamos várias vezes com a reitoria referente ao trancamento de disciplinas, enfim. E, de fato, é possível trancar disciplinas a qualquer momento, em qualquer semestre que você estiver, ao longo da duração da pandemia, exceto para quem é calouro. A gente questionou essa questão. Eu mesmo entrei em contato com diversos professores, com o diretor de ensino do meu campus também, conversamos sobre isso, e eu perguntei por que seria inviável tentar conseguir essa questão, porque as mesmas dificuldades que outras pessoas em qualquer semestre podem ter, o calouro também vai enfrentar nessa época do ensino remoto. Então, Muito mais até. Exatamente, porque não está acostumado com essa convivência. Sim. Então, assim, a gente entrou em contato com diversas pessoas tentando viabilizar essa questão, mas não foi possível porque o trancamento de disciplinas, o trancamento de matérias por parte dos calouros é proibido dentro do próprio regimento da UDESC. E para essa alteração, essa alteração só poderia acontecer através do Consune. E não estão acontecendo as reuniões do Consune, a próxima reunião do Consune no final do mês que vem. Então, assim, a justificativa pelo qual não está sendo possível esse trancamento dos calouros é porque isso é proibido pelo regimento da UDESC, e para conseguir modificar essa questão, seria necessário fazê-lo através do Consune. Então, essa é a resposta de por que não está dando certo. Até falando sobre a reunião do Consune, durante a pausa, eu dei uma procurada sobre o próximo dia. E antes eu falei que era dia 27, mas eu queria corrigir. A próxima reunião do Consune ordinária está agendada para o dia 28 do mês que vem. 28 do mês que vem. Sobre esse assunto, eu até estive conversando com as duas assistentes sociais, a Ana, que é a que cuida diretamente referente ao PRAF, e também estive conversando com a Salete, que é outra assistente social, que também cuida dessa questão dos auxílios, né? Principalmente nesses auxílios agora, que é o auxílio dos R$80, auxílio internet, que é ela que estava cuidando. Minha pergunta foi referente à questão seguinte: os alunos que já estão regularmente frequentando, já são terceira, quarta, quinta, segunda fase e tudo mais, como que fica essa questão? Alunos que são prafistas e que recebem qualquer outro tipo de auxílio. Porque tem uma regra no edital que fala sobre 70%, 75%, que tem que cursar no mínimo isso, entre outros quesitos, para você não estar perdendo o benefício. A gente sabe que muitos estudantes conseguem sobreviver aqui, por exemplo, em Florianópolis ou em qualquer outra cidade que tenha UDESC, por isso, porque muitas vezes não são do nosso estado, muitas vezes são de outros estados ou de outras cidades e não têm condições financeiras para se manter sem esse auxílio. A resposta delas foi o seguinte, que no momento a UDESC não tem uma resposta quanto a isso, mas que eles estão estudando possibilidades para que isso aconteça, que pessoas que recebem PRAF possam estar flexibilizando essa questão de cancelar ou trancar algumas matérias, né? Isso é uma coisa que vocês já discutiram quanto a isso para essas pessoas também? Ou só essa sua pergunta foi somente referente ao pessoal novo, o pessoal que está aos calouros? Ou essa sua resposta ela abrangeu todos? Essa resposta ela justifica porque o trancamento de matrículas por parte dos calouros ele não é possível em qualquer momento, sendo ou não prafista. Referente a outras pessoas, aos estudantes de outros semestres que são prafistas, eu não sei dizer. Porque eu não conheço tão bem o edital. A gente tem o pessoal que participa da diretoria de assuntos estudantis dentro do DCE, e eles estão mais ligados entre várias coisas também em todos esses editais, melhor do que eu. Eu confesso que eu sei um pouco, por estar convivendo e tudo mais, mas algumas questões específicas eu acabo não sabendo dizer. Mas aproveitando, para o pessoal que de fato não teve o aumento do PRAF e tudo mais, e tem medo dessa questão do corte, existe mais um projeto também que a gente promoveu na quarentena, durante o período da quarentena e da pandemia, né? Que é o Quarentena do Desk, Quarentena do Bem UDESC. Eu até ia falar sobre ele no final, vou falar na verdade, mas um mega resumo assim. Eu vou dar um spoilerzinho. Deixa para depois.
Mas é um mega resumo. Só O pessoal que é para FISTA, que tem dificuldade, que está em situação de vulnerabilidade, que não está conseguindo. É uma época difícil para todo mundo, o RU está fechado. Então, assim, foi criado um projeto pelo DCE. Na verdade, não foi criado, foi adaptado um projeto pelo DCE, que é o Quarentena do Bem UDESC. Esse foi baseado num projeto que foi feito no Campus 1, ele começou no Campus 1, de tentar arrecadar doações e converter essas doações em cestas básicas para os estudantes que estão em situação de vulnerabilidade. A gente achou esse projeto muito legal e esse projeto virou uma parceria entre o DCE e todas as entidades acadêmicas da UDESC e atléticas, e, enfim, um monte de conjuntos de estudantes e de pessoas tentando fazer com que esse projeto se torne possível e a gente consiga fornecer cestas básicas para estudantes em situação de vulnerabilidade em qualquer campus. Então, se você está em situação de vulnerabilidade, se você precisa de uma ajuda, o formulário está aberto ainda de inscrição, a gente recebeu doações, a gente ainda tem um pouco desse valor e a gente está disposto a ajudar o pessoal que se inscrever no formulário através dessas cestas básicas. Então, acho que, por causa da pergunta do Praf, até coincidiu muito bem. O pessoal que tiver interesse, que tiver necessidade, se inscreve no formulário, também está no link na bio do DCE, e aí você pode ter acesso também a essas cestas básicas que o DCE está fornecendo junto com todas as outras entidades acadêmicas através do projeto Quarentena do Bem UDESC e de todas as doações que pessoas maravilhosas fizeram. Perfeito. Eu gostaria de pedir para ti também, se possível, que no decorrer do tempo vocês, como DCE, conseguissem ver alguma resposta referente àquele assunto, daquela questão que eu comentei, referente aos alunos que já são prafistas e estão em outras séries, como que vai ficar? Se tu puderes anotar e posteriormente dar um retorno para nós, a gente ajuda até a divulgar, porque é um assunto de interesse coletivo dos estudantes da UDESC, e é um interesse também, como o PET, que é um laboratório que preza muito pela qualidade do ensino, que esses alunos, inclusive, permaneçam, evitando a evasão escolar, permaneçam na universidade, permaneçam firmes e fortes, mas com seus direitos garantidos. Tenho certeza que o DCE irá batalhar quanto a isso. Pesquisei aqui, pode deixar que eu vou tentar conseguir essa resposta. Assim. Perfeito, então. Pesquisei não, anotei, e vou tentar conseguir essa resposta e passo para vocês e a gente divulga isso certinho. Tranquilo. Então, gente, a gente vai para o quarto bloco de perguntas. Depois que a gente terminar o quarto bloco, eu passo para perguntas de vocês, tá bom? No quarto bloco, a gente tem perguntas do público. Isso são perguntas aleatórias, tá? Vamos para a primeira pergunta. Sobre vulnerabilidade. Temos consciência dos editais criados pela universidade. Porém, quando colocamos a vulnerabilidade mental dos estudantes, qual será o suporte fornecido pela instituição? Vocês têm alguma resposta? Vocês têm alguma noção quanto a isso? Sim, até é uma pergunta muito boa, porque a gente sabe que, de fato, a gente vê problemas relacionados à vulnerabilidade mental, problemas psicológicos, pessoas que têm problemas em casa, problemas emocionais, crise de ansiedade e qualquer outro tipo de problema que a pessoa possa ter, sendo cada vez mais frequentes. A própria depressão é um tema que está cada vez mais falado. Então, assim, esse é um tema muito recorrente, muito comum. Então, a UDESC tem sim um apoio a isso. Enquanto estávamos nas aulas presenciais, a gente tinha o acesso aos psicólogos nos campos. Então, a UDESC fornecia esse apoio através de psicólogos. E agora esse mesmo serviço ele pode ser contratado de forma virtual, contratado online. Então, é possível enviar um e-mail para a UDESC. Eu não tenho aqui o e-mail anotado agora, mas procurando... Eu até tenho, vou procurar aqui rapidinho enquanto isso. Mas, qualquer coisa fica de lição para casa. Mas a UDESC tem sim esse serviço dos psicólogos que estão atendendo, ajudando o pessoal de forma virtual. Dá para conseguir esse serviço através do e-mail. E aí os psicólogos da UDESC vão ajudar sim o pessoal que estiver precisando desse apoio através da forma que a pessoa preferir. Skype, WhatsApp, qualquer rede que for. Aqui, achei, ó. Dá para acessar pelo Bitly, eu vou enviar depois o link para você também. O link que a UDESC tem.
do atendimento psicopedagógico, que pode ser agendado, e de serviço social online. É o bit.ly Desk, atendimento saúde universitária. Eu vou enviar depois, junto com os demais links para ti. E aí você também divulga o pessoal. Mas esse apoio psicológico está, sim, por parte do psicólogo acontecendo de forma virtual. É possível ter acesso através do formulário que a Udesc criou. Até no site da Udesc tem essa notícia, eu acho, só que tem que rolar um pouquinho ou pesquisar. Perfeito, vamos fazer da seguinte forma. Depois que terminar a live, eu acrescento na descrição do vídeo todos esses links e esses e-mails que você for passar para mim. E aí o pessoal que for tendo a necessidade, é só acessar o vídeo do PET. Na descrição do vídeo, aqui da live, vai ter os links para vocês acessarem, tá bom? Vamos aqui para a próxima pergunta, então. Lembrando, se você que fez essa pergunta não foi contemplada pela resposta que você queria, depois a gente vai abrir novamente para a pergunta, você pode perguntar de novo, porque o Guilherme está aqui para te responder, tá? Qual a importância das entidades de base do movimento estudantil como CEAs e da A? Desculpa, eu poderia responder aqui, eu recebi Poderia repetir, por favor? Eu recebi um comentário referente a um ponto de antes, que eu vou até falar depois. Perfeito. Qual a importância das entidades de base de movimentos estudantis, como CA e da A? Então, de forma resumida, começando pela forma resumida, a função de qualquer entidade de base é levar as necessidades dos estudantes a quem deve saber essas necessidades, as respectivas coordenações. Então, cabe aos centros acadêmicos compreender as necessidades de seus estudantes e levar isso aos seus departamentos, aos diretórios acadêmicos, às diretorias gerais e ao DCE para levar essas demandas dos estudantes à reitoria. Então, toda entidade acadêmica ela serve com o intuito de representar os estudantes da massa que ela representa. No caso do centro acadêmico, representa seu curso, e, enfim, no caso do DCE, representa todos os estudantes da UDESC. Então, cabe à entidade acadêmica compreender essas necessidades, compreender o pensamento dos estudantes que ela representa, e a partir daí, representar esses estudantes e carregar essas necessidades referentes diretamente até quem deve receber essas necessidades. Então, todas as entidades estudantis estão diretamente relacionadas à qualidade de diversos cursos. Porque as entidades estudantis elas têm a possibilidade de fornecer melhorias para os cursos e também condições melhores de estudos para o pessoal. Então, a luta do movimento estudantil dentro de todas as universidades, e falando também da UDESC, é uma luta que é extremamente benéfica para os estudantes. O pessoal do Campus 1 conseguiu a construção da RU, até é um marco histórico quando se fala sobre algumas das conquistas das entidades estudantis, é falado bastante sobre essa questão. E também várias outras situações que foram conquistadas através do movimento estudantil. Então, o movimento estudantil ele serve para representar os estudantes, que as determinadas entidades representam suas respectivas massas, e fazer com que as necessidades que não sejam cumpridas sejam, de fato, levadas até quem tem o poder para cumpri-las, e tornar, assim, a UDESC, tornar os cursos e a qualidade de ensino melhor. Então, eu confesso que eu não sou um participante do movimento estudantil há muito tempo, mas como eu comentei antes, esse meu tempo que não é tão longo aqui foi bastante turbulento, e por estar também no DCE, eu tive contato com muitas entidades acadêmicas, com diversos CAs, com diversos DAs, e eu vi entidades que correm atrás das necessidades dos seus estudantes das mais diferentes maneiras. Então, a gente tem entidades que utilizam diferentes meios para correr atrás das necessidades dos seus estudantes, mas, independente disso, todas as entidades têm o mesmo objetivo comum, que é conseguir trazer benefícios, trazer melhorias para os seus cursos, para os seus centros, para o UDESC. Então, basicamente, é isso. E, inclusive, eu faço um apelo para os estudantes que não são de entidades estudantis, que não são estudantes ativos nesse sentido, conheçam suas entidades, sejam próximos de suas entidades. Elas são responsáveis por levar as necessidades de vocês para os departamentos, para as diretorias gerais dos centros de vocês e para a reitoria. Então, sejam próximos das entidades, porque o objetivo delas é representar todos os estudantes, e para isso essa proximidade entre estudantes
e as entidades é essencial. A proximidade faz com que torna possível para as entidades representarem da melhor forma possível os estudantes. Perfeito. Tu gostaria de fazer aquela retratação ou aquele comentário, responder aquele comentário que te mandaram? Depois eu passo para a próxima pergunta, pode ser? Sim, eu recebi no privado um comentário referente ao fechamento dos laboratórios, na verdade, que como eles são serviços essenciais para a garantia das aulas, eles devem permanecer abertos. Provavelmente o que aconteceu em Florianópolis foi realmente devido ao decreto municipal, que você comentou. Também não sei se vai voltar a abrir o laboratório ou não, de fato, também não sou de Florianópolis, eu acabo não sabendo a realidade exatamente lá, mas pelo que eu recebi aqui, os laboratórios devem sim continuar abertos, e qualquer mudança nesse sentido vai ser comunicada aos estudantes. Ah, perfeito, então. A gente vai ficar monitorando e, obviamente, o estudante vai ficar cobrando. Pode ter certeza. Vamos fazer a próxima pergunta agora para ti. Essa é uma pergunta que particularmente me interessa muito, me interessou muito e me interessa num sentido bem particular mesmo como estudante. Qual a posição do DCE referente ao projeto de criação de uma pró-reitoria de assuntos estudantis, proposta pela qual a antiga gestão, na pessoa do ex-pró-reitor de extensão Fábio Napoleão, feita, né, pelo Fábio Napoleão, a qual foi arquivada pelo atual reitor? Se possível, o que o DCE pretende fazer para que esse projeto volte à votação e para que saia do papel? Porque eu digo que essa é uma pergunta muito pessoal minha, porque eu sou representante na Câmara do Consune de Extensão. Então, eu vou ficar bem atento a essa questão. Ok. Então, esclarecendo, né, atualmente a gente tem uma Secretaria de Assuntos Estudantis, a gente não tem uma pró-reitoria, a gente tem uma Secretaria, e a gente entende que houveram duas chapas para a reitoria, duas chapas diferentes. Uma chapa defendia a criação da Secretaria de Assuntos Estudantis e uma chapa defendia a criação da pró-reitoria de Assuntos Estudantis. A chapa que venceu foi a chapa do reitor Dilmar Bareta, então a gente compreende que ele tem o direito de fazer o que ele desejar nesse sentido, e ele de fato arquivou sim a questão da criação da pró-reitoria e criou ao invés disso a Secretaria de Assuntos Estudantis. Mas a gente compreende que ele tem esse direito de manter, de não criar essa pró-reitoria e de criar a secretaria, mas da mesma forma a gente compreende que nós, como comunidade estudantil, temos total direito de cobrar que essa secretaria faça o seu devido papel. Então, assim como ele teve a liberdade para escolher, e de fato ele tem essa liberdade para escolher se ele desejava criar essa pró-reitoria, manter o processo de criação dessa pró-reitoria ou criar a secretaria, a gente também tem o direito de cobrar que a secretaria ela faça o que deve fazer, de fato, e cobrar que as suas ações funcionem, e cobrar que essa proximidade entre comunidade acadêmica e a reitoria seja, de fato, efetuada, que é o que ele propôs no debate até das chapas dos candidatos a reitores. Então, se essa oportunidade surgir, respondendo a segunda pergunta agora, né? Se surgir a oportunidade de ser criada a pró-reitoria, daremos total apoio. A nossa posição como DCE é que sim, queremos que a pró-reitoria de assuntos estudantis seja criada. Então, se surgir a oportunidade de evoluir essa secretaria para uma pró-reitoria de assuntos estudantis, daremos total apoio em tudo que pudermos para que essa pró-reitoria seja criada. E enquanto isso não acontecer, cabe a nós, comunidade estudantil, também cobrar e DCE, cobrar que a Secretaria de Assuntos Estudantis de fato cumpra com seu papel e tenha suas ações funcionando da forma correta. E sim, se a possibilidade de evoluir a Secretaria de Assuntos Estudantis para uma pró-reitoria aparecer, daremos total apoio nesse sentido. Só complementando, quando eu li essa pergunta, eu acabei indo pesquisar, e inclusive eu acabei pesquisando com o pessoal que faz parte do Consune, e me foi informado que, por questões éticas, não vou informar quem foi a pessoa, mas foi me informado, até porque a pessoa pediu para não citar nomes, foi me informado que essa proposta foi passada para o Consune, para que fosse aprovada, apreciada, e essa proposta ela foi automaticamente negada pela pró-reitoria. Não houve discussão sobre esse assunto, né? E o que se dá a entender é que, mais uma vez,
está tendo uma negligência por parte do reitor nessa questão, isso não é minha opinião, isso é a opinião do contexto geral. O que dá a entender é que está tendo uma negligência em não apreciar questões que voltam para o aluno, que voltam para o benefício do aluno, né? Uhum. E não necessariamente da gestão que está ali, atual. Eu acredito, sim, como tu falou, que existe sim uma autonomia para poder acreditar, mas eu acho que aí é minha opinião, acho que quando um reitor ou um presidente, um governador é eleito, ele está eleito para representar uma classe. Nesse caso, seriam os estudantes aí dentro. Então, se isso voltasse à votação, que foi, aí entra na questão, se isso voltasse, aí entra a questão do apoio do DCE, em fazer com que isso aprovasse. Total. Né? Total. Porque isso, pelo que eu andei sabendo, ali dentro, existe assim a possibilidade de ter uma retomada de diálogo quanto a esse projeto. Porque esse projeto ele só vai beneficiar o aluno, no contexto geral. Né? Uhum. Então, eu ainda tenho um comentário referente a isso, que é o seguinte. Claro. Estivemos conversando com algumas pessoas que entendem dessa situação da Pró-Reitoria e da Secretaria de Assuntos Estudantis. Perfeito. E a gente teve mais uma informação. De fato, desde o plano de gestão do reitor Gilmar, a ideia era criar, sim, a Secretaria de Assuntos Estudantis. Mas a gente, conversando com essa pessoa, a gente recebeu mais uma causa que faz total sentido, digamos assim, para que não seja criada essa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é o seguinte: devido a essa Pró-Reitoria ainda não existir, o surgimento da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis culminaria em uma criação de novos cargos que ainda não existem. Então, haveria uma contratação de mais pessoas, então haveria novos contratos sendo feitos por parte da UDESC, e quando o reitor Gilmar assumiu, já estávamos no cenário de pandemia. E pelo que eu sei, pelo que foi dito, né, como a Pró-Reitoria envolveria a contratação de novas pessoas, essa proposta teria antes que chegar ao gabinete do governador, ao governador. E lá, Perfeito. muito dificilmente, essa proposta da criação da Pró-Reitoria e a contratação de novas pessoas seria aprovada. Mas, ainda assim, existe a possibilidade de nós levantarmos essa ideia de novo e tentarmos conseguir esse apoio e tentar levar isso até o governador, enfim, tentar conseguir que seja criada essa Pró-Reitoria. Mas uma outra causa que eu ouvi foi a possível causa também de que seria muito difícil conseguir esse apoio do governador, porque a criação da Pró-Reitoria envolveria a contratação de novos funcionários para a UDESC. Então, foi um segundo ponto que eu escutei e que para mim faz sentido. Eu ainda acredito que seria extremamente benéfico para os alunos, como você comentou, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis seria extremamente benéfico, mas é um ponto que faz sentido. Querendo ou não, ele faz sentido. Então, justamente por isso eu também acho extremamente oportuno que nesse cenário pós-pandemia esse assunto seja retomado. A gente tome a liberdade de levar esse tema novamente e tente fazer com que aconteça essa questão da pró-reitoria. Então eu acho que as chances disso acontecer, disso funcionar depois, são maiores. Eu acredito que a gente vai ter também um momento mais calmo para que isso seja criado e para que isso seja também apoiado pelo governador. Essa foi também uma possível causa de por que o reitor havia negado essa proposta. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou abrir aqui, eu vou liberar os comentários. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem estar mandando, tá? Abrindo em 1, 2, 3. Vocês podem estar mandando os comentários e o Guilherme vai respondendo os comentários de vocês. Vamos aguardando aí o pessoal escrever. Uhum. Caso não venha vindo pergunta, eu tenho uma aqui. Beleza. Também, se quiserem fazer comentários, se não somente perguntas, estamos lendo também. Isso, pode ser comentários também. Fiquem à vontade. Uhum. Guilherme, enquanto o pessoal vai fazendo ali, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu anotei aqui. Quanto à questão das aulas, existe uma possibilidade das aulas serem suspensas, caso aconteça da ação que está sendo movida pela Aprodesc no Ministério Público ser aprovada e ter que voltar desde o início tudo isso, né? Caso isso aconteça,
pode acontecer o comprometimento do pagamento das bolsas e benefícios, por exemplo, os auxílios para os estudantes? A UDESC tem como arcar as despesas? O DCE está sabendo de alguma coisa quanto a isso? Sinceramente, eu não sei dizer muito bem. Eu não sei até que ponto as resoluções 32 e 33, que são, respectivamente, a resolução que define o retorno das aulas de maneira remota, e a 33 é a que define o auxílio emergencial digital por estudantes que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Eu não sei até que ponto eles estão relacionados. Então, eu não sei até que ponto uma nova reunião do Consune poderia barrar essa questão do auxílio. Eu acredito, por serem duas resoluções diferentes, que ambas devem ser homologadas em Consune, e para mim faz sentido que, mesmo, como eu comentei antes, mesmo que a resolução 32, que é a que define o retorno remoto já agora, não seja homologada, a resolução 33 ela é referente ao auxílio digital durante a duração da pandemia. E as aulas remotas provavelmente acontecerão, mesmo que não seja nesse momento. É o que eu acredito. Porque, como foi comentado antes, devido à pressão externa, devido à necessidade da retomada das aulas e devido à imprevisibilidade do cenário da pandemia. Então, é bastante possível bastante provável que as aulas remotas aconteçam, mesmo que não seja homologada a resolução 32, venham a acontecer em outro momento. E dito isso, eu acho provável que a resolução 33, que é a resolução que define o auxílio digital, seja homologada. Eu só não sei daí até que ponto a resolução 33 para acontecer, depende de que a 32 esteja em vigência. Então, eu não sei se a parada das aulas automaticamente paralisaria o fornecimento do auxílio. Mas eu acredito que, caso volte a ter o ensino remoto, esse auxílio deverá acontecer. E junto com esses auxílios, a minha pergunta foi, eu fiz ela mal feita. A pergunta era referente aos auxílios PRAF, auxílio alimentação e tudo mais, e as bolsas de extensão que são mantidas pela instituição. Essas bolsas, tanto de extensão quanto o PRAF, são mantidos por recursos da UDESC, né? E por questão pela diminuição do arrecadamento do Estado, acontece que o repasse ele vai sofrer alteração. É nesse sentido a minha pergunta. Mas, caso você também não consiga responder, a gente aguarda uma resposta futura do DCE quanto a isso. Sim, mas então, referente ao PRAF, referente aos demais auxílios, até onde eu sei, eles não têm relação com a denúncia que foi enviada para o Ministério Público. Então, a menos que eu esteja extremamente enganado, mas até onde eu sei, eu acredito que seja isso mesmo, independentemente do retorno das aulas de maneira remota, o PRAF e os demais auxílios, auxílio moradia, auxílio subsídio de refeição, auxílio alimentação, que é o PRAF, devem continuar acontecendo normalmente. A redução do repasse da UDESC é um fato, ela aconteceu, até porque ela é diretamente proporcional ao repasse que chega através dos impostos para o governo estadual, e alguns dos impostos foram suspensos por algum tempo, então a UDESC também tem seu repasse reduzido a partir daí. Mas eu acredito que os auxílios que não são auxílio digital, porque ele depende ainda da próxima reunião do consumo, e a resolução 32 que fala sobre o retorno remoto das aulas, eu acho que eles não têm relação com a questão do prazo dos demais auxílios. Eu acredito que eles continuarão acontecendo, independente da denúncia que foi feita ao Ministério Público. Ah, perfeito. Pessoal, vocês teriam alguma pergunta, algum comentário a ser feito? Fiquem à vontade, a gente está aqui para responder. A gente não. Guilherme. Fique à vontade ali, ó. Vamos ver quem está online. Tem a Vitória, tem o Marco. Eu vou falar o nome, mas eu vou dar boa noite para vocês porque eu não tive oportunidade antes. Tem a Fran, tem o Gabriel, tem o Rafa, tem a Karina, o Marcos, a Cibele, o Matheus, Andressa, Jean, Felipe, Bruna, Cita André,
tem a Helena e a Evelyn. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer pergunta. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado por estarem aqui novamente, tá? Então, 5 minutinhos para o pessoal perguntar, criar coragem de perguntar, e depois disso a gente parte para o bloco 5. Ok. Eu acredito que, inclusive, uma parte considerável das perguntas acabaram sendo feitas no momento de abertura antes também. Mas estamos aqui para responder. Tudo Tem uma que parte grande de algumas. a gente tá aqui pra Ó, oi, tudo bem? Tudo bom? Vocês sabem como está a aderência da paralisação? A pergunta da Cibele. Cibele, a qual paralisação você se refere especificamente? E eu pergunto isso por gentileza, Cibele. Por diferentes motivos. Vamos aguardar a Cibele responder aí. Uhum. Estudantil. Tá. Eu acredito que ela se refere à paralisação que foi proposta pela União Nacional de Estudantes. O DCE está divulgando frequentemente essa questão também dentro do Instagram do DCE. A gente compreende a importância. Não estamos te ouvindo. Alô? Voltou? Agora sim. Agora voltou. Tá bom. Até que ponto vocês conseguiram ouvir, para eu saber? Só une. E o DCE... Ok. Então, referente à paralisação da Uni, o DCE tem divulgado algumas vezes também essa questão da paralisação, mas eu não sei como está da paralisação da Uni. Acho que quando você se mexe, acho que alguma coisinha interfere no áudio. Tá. Talvez eu tenha encontrado. Assim, tenha. Talvez eu tenha encontrado. Ok, eu esqueço onde é que fica o microfone no celular, perdão. Eu acho que é isso. Enfim, agora eu imagino que você está me ouvindo, né? Tô lendo ali o comentário. Agora a gente está ouvindo. Esse é um comentário da Vitória. Isso. Depois eu vou olhar o comentário da Vitória também. Perfeito. Vamos lá. Referente à paralisação da Uni. Para ser sincero, eu não sei exatamente em que situação está. Eu confesso que eu não tenho acompanhado muito de perto essa questão, como eu comentei antes. Eu não estou na diretoria de assuntos estudantis e, por isso, algumas pautas eu não estou inserido muito. A gente tem divulgado a paralisação algumas vezes dentro do Instagram do DCE. A gente tem comentado sobre a proposta feita pela Uni, mas eu não sei exatamente como está a questão da aderência dos estudantes da UDESC e das entidades da UDESC também para a paralisação. Posso ficar de responder mais tarde também. Perfeito. Cibele, então vamos fazer o seguinte, a gente aguarda uma resposta dele, do Guilherme, juntamente com o DCE. Qualquer coisa, ele entra em contato com nós do PET, a gente divulga, ou o próprio DCE pode estar... Já... Desculpa, Guilherme, acho que a gente não... Você comentou Alô? já? A minha internet deu uma travada. Mas eu anotei aqui a questão e eu vou dar uma olhada nisso e aí eu fico de responder mais tarde. Perfeito, então. Caso a Cibele tenha mais alguma pergunta referente, é só perguntar aqui que a gente vai, que o Guilherme vai tentar responder você, tá bom? Eu vi que vieram bastante Beleza. Ó, pergunta da Vitória. Tendo em vista a postura da Prodesc, não seria interessante o DCE iniciar um diálogo com a Prodesc, com a mesma, já que, pelo que foi comentado na live, esse ainda não existiu? Então, de fato seria interessante. Eu confesso que
Eu não estava sabendo da denúncia por alguns dias, eu fiquei sabendo alguns dias antes da live. Eu acredito que essa é uma situação recente também. E por isso esse diálogo ainda não aconteceu. Inclusive, a gente marcou só agora a reunião para sábado do SEB para prestar esse apoio à Prudesk e à denúncia. Então, sim, seria interessante essa comunicação. Inclusive, a gente provavelmente vai promover essa questão da comunicação do DCE com a Prudesk, e também já vai ser feita essa reunião para a gente discutir o apoio estudantil à denúncia através do SEB. Então, sim, seria interessante essa comunicação e ela provavelmente vai vir a acontecer. Perfeito. Espero, Vitória, que a sua pergunta tenha sido respondida. Caso não tenha sido respondida, só voltar a comentar ali e o Guilherme vai tentar reformular ou tentar te explicar novamente. A pergunta aqui do Gabriel, ele pergunta a seguinte: como está o posicionamento do DCE em questão com a melhor proposta da volta de aulas da Prudesk? E se o DCE está se articulando com a mesma e a Cintiodesk? Então, eu acredito que ele esteja se referindo à proposta que foi feita de retomada das aulas remotas pela Prudesk. A gente viu essa proposta, inclusive ela foi debatida especificamente, teve uma reunião no SEB para debater praticamente especificamente essa questão, e foi votada em SEB também a posição do DCE de que a proposta feita pela Prudesk de fato contempla a melhora das necessidades dos estudantes referentes ao ensino remoto. Então, acreditamos sim que a proposta feita pela Prudesk contempla melhor a situação dos estudantes, e inclusive foi comentado na live do qual a Luísa participou com o Rafael da Prudesk, se não me engano, e o Douglas. Posso estar enganado em alguns nomes, eu não lembro exatamente, mas eu acredito que são esses. E lá foi comentado também que a proposta da Prudesk não chegou a ser analisada, apesar de ela ter sido concluída antes. Assim que ficou pronta a proposta da reitoria, essa foi feita a de referendo. Então, por isso ela não chegou aí para análise, mas o DCE acredita, sim, que essa proposta contempla muito bem as necessidades dos estudantes, e inclusive na reunião que foi feita do SEB também foi votado, e por maioria, a posição do SEB, que é o Conselho de Entidades de Base da UDESC, é também de que a proposta da Prudesk de fato nos contempla mais referente ao retorno através do ensino remoto, comparada com a proposta elaborada pela reitoria. Espero que eu tenha respondido, imagino que seja. Sobre o contato também que temos com a Prudesk, eu acho que era também outra questão que ele pediu, nós não fizemos esse contato diretamente, mas através do SEB, o Felipe do CAB, eu acho, não me lembro exatamente a entidade agora, mas é o Felipe Valente, fez esse contato com a Prudesk, e a gente, quando fez a reunião do SEB, a gente também coletou alguns pontos que acharíamos interessantes de ter na proposta da Prudesk, que não estavam não estavam lá até o momento. E, de fato, a Prudesk, eu vi a maioria desses pontos, não vi todos, a maioria desses pontos foi acatado pela Prudesk. Então, sim, esse contato foi feito, porém não diretamente pelo DCE, mas foi feito pelo SEB, na pessoa do Felipe. Se não me engano, foi o Felipe que fez o contato. E por lá, a gente teve esse contato sim com a Prudesk, onde ela foi inclusive melhorada, ela foi feita em contato com estudantes, e aí, enfim, dessa forma chegamos à proposta que estamos será mais próxima da ideal. E pergunta da Sibeli, acho que respondi. A gente faz uma pausinha de 1 minutinho para mim poder iniciar uma próxima live, porque o Instagram ele tem um limite de 60 minutos, e então, estamos quase fechando os 60 minutos. E eu volto rapidinho, 1 minutinho só para mim encerrar aqui e postar o vídeo. Eu já volto para nós finalizar com o bloco 5 e fazer as considerações finais. Certo, Guilherme? Okay. Acho que tinha mais algumas perguntas. Será que tem como anotar elas rapidinho? Tem mais uma pergunta aqui, que é da Cibele. Eu vou colocar a pergunta no ar e você dá uma pensadinha e depois tu retorna com ela. Beleza. A pergunta é a seguinte, a Cibele, ela está fazendo um comentário e ao mesmo tempo uma pergunta. Desculpa, eu cheguei depois da live, mas aonde podemos encontrar essa proposta da Prudesk?
Ok. Terias conhecimento? Sim. Essa proposta ela pode ser encontrada no, no Facebook da Prodesc, e também, como alguém comentou até ali, agradeço. E também, a gente pegou essa proposta da Prodesc, e como ela foi debatida na reunião do SEB, do mês passado, eu acho que foi no dia 29, posso estar enganado, mas na reunião do SEB que aconteceu no mês passado, vocês podem ter acesso a ela através do Drive público do DCE, que tem o link na bio do DCE, e aí no Drive público vocês entram na pasta do SEB, e lá temos as pastas de todas as reuniões. Na reunião do mês passado temos tanto a ata, quanto os documentos que foram discutidos. E lá temos a proposta da Prodesc. Só que não é a versão mais atualizada. Para a versão mais atualizada, eu recomendo utilizar o Facebook ou as redes da Prodesc. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a um minutinho. Só para mim poder finalizar aqui, senão a gente cai no meio da nossa live aqui e a gente fica uma coisa meio assim no vácuo. Então, eu encerro agora aqui. Guilherme, eu volto daqui um minutinho contigo, fica online e já estou voltando, tá bom? E Beleza. pessoal também, se mantenha ali firme, que daqui um minutinho eu estou voltando para a gente entrar no quinto bloco, onde o Guilherme vai apresentar o projeto do DCE e as considerações finais. Certinho? Ok. Já estou voltando. Um minutinho. Oi, pessoal, a gente já está voltando, só vamos esperar o Guilherme do DCE entrar. E já vão preparando, caso vocês tiverem alguma perguntinha também, tá? Opa, Oi, voltamos. Guilherme, novamente. Novamente, obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Guilherme, novamente, em nome do DCE. Creio que eu vou deixar as apresentações, porque eu acho que o pessoal que já está aqui é o pessoal que já estava antes também. Mas só bem breve, esse é o Guilherme Deschamps, ele é o representante do DCE, ele também faz parte da direção do DCE, e está hoje aqui conosco para falar sobre um assunto bem da hora, que se chama Movimento Estudantil e Dificuldades Existentes em Tempos de Pandemia. Agora a gente vai fazer o bloco 5, e no bloco 5, o Guilherme ele vai acabar estar falando um pouquinho sobre uma atividade que o DCE está fazendo em época de quarentena, que é Quarentena do Bem, e depois a gente vê o restante. Guilherme, Quarentena do Bem é contigo. Então, são dois temas diferentes até, na verdade. Um dos temas é o projeto Quarentena do Bem, e o outro projeto é um projeto que estamos fazendo referente a alguns vídeos que estaremos publicando. Vou começar pela Quarentena do Bem. Eu já mencionei esse projeto antes, aqui, quando falamos sobre o pessoal do Prato, mas o Quarentena do Bem é um projeto que a gente se baseou, a gente pegou a ideia, se espelhou, digamos assim, em uma entidade que fez, algumas entidades que fizeram isso no Campus 1, que é a arrecadação de doações em valor financeiro, em dinheiro, e a conversão dessas doações em cestas básicas para estudantes em situação de vulnerabilidade. Então a gente achou esse projeto muito legal e a gente está organizando esse projeto já está acontecendo, na verdade, só que não mais apenas no Campus 1. Esse projeto ele virou um trabalho em equipe entre todas as entidades da UDESC, praticamente, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, empresas júnior, atléticas. Então, assim, tá um projeto bem legal em que está todo mundo participando. E a ideia é realmente pegar as doações e fazer com que isso chegue ao pessoal que precisa delas, no formato de cestas básicas, para estudantes de toda a UDESC. Então, a gente recebeu, eu vou até encontrar aqui certinho os dados, a gente recebeu uma arrecadação total de R$ 1.471,20 e 16 inscrições no formulário. Esse valor todo foi repassado para nós por pessoas maravilhosas que fizeram isso por doações. Então, foi um valor que foi doado para o projeto, para que isso fosse repassado em cestas básicas para os demais estudantes. Então, para os estudantes que precisam, no caso, né? E aí, para ter acesso a isso, foi feito um formulário, e esse formulário ainda está aberto, pois ainda temos parte desse dinheiro em caixa. Então, esse dinheiro ainda não foi todo utilizado, mas ele está reservado especificamente para o projeto. Então, todo o valor que foi doado
está dentro do projeto e estamos aguardando novas inscrições do formulário. O formulário do projeto está na bio do DCE, na biografia do DCE, está o link do formulário lá. Quem quiser pode se inscrever, pessoas que necessitam desse valor, que estão em situação de vulnerabilidade. Esse foi um dinheiro que foi doado e que a gente está tentando usar ele da melhor forma possível, ajudando o pessoal que precisa. Até porque tentamos conseguir o aumento do valor do prato e não conseguimos, pela reitoria. E essa foi uma alternativa muito legal, muito generosa, que começou sendo feita no Campus 1 e que foi espalhada e que o pessoal, graças a Deus, ajudou e participou doando. E tá muito legal. Então, eu inclusive dou parabéns pro pessoal que está organizando a ideia, parabéns para todo mundo que está ajudando. Agradeço de coração para todo mundo que doou. E quem tiver interesse pode se inscrever ainda através do formulário e chegar. E quem quiser doar também pode falar com nós, inclusive. Então, assim, é um projeto muito bonito que foi feito no período da quarentena para ajudar o pessoal que precisa disso para ser sobrevivente. E o outro que já era uma ideia desde o começo da gestão, referente a fazer lives sobre diferentes conteúdos no Instagram do DCE. Esse projeto ele foi adaptado para o período da quarentena. O que a gente fez? A gente fez uma pesquisa com os nossos estudantes através do Instagram, sobre se eles gostariam que esse projeto acontecesse, fazendo publicações sobre diversos assuntos do interesse dos estudantes, e se eles gostassem de formatos que eles gostariam. Então, o formato que foi mais votado foi o formato de vídeo. Então, a gente vai estar agora semanalmente colocando vídeos sobre diferentes assuntos no nosso Instagram. A gente tem convidados que estão fazendo esses vídeos. Então, já foi feito um vídeo, já foi publicado um vídeo que uma convidada fez referente à oratória. Não me lembro agora quem foi, mas o vídeo já está no nosso IGTV. Quem quiser pode ver lá. E a gente está também correndo atrás de mais assuntos. Então, vai ter cursos não, vai ter aulas de... É tudo média de 20 minutinhos, que está no nosso GTV. Sobre Excel básico, sobre o funcionamento dos conselhos ao desk, sobre a história das entidades de base, sobre finanças pessoais e mais um monte de temas. A gente optou por não fazer em live, a gente colocou para votação, o pessoal preferiu em vídeo, já tem um monte de lives por aí. E aí a gente acabou decidindo fazer nesse formato de vídeo, tem muitos temas muito interessantes lá, quem quiser pode ver também. Então é um projeto que nós estamos postando um videozinho por semana, estamos tendo convidados para fazê-los. E esperamos que vocês gostem e que ajude algumas pessoas. Perfeito. Ótimo, é uma excelente iniciativa. Eu creio que em épocas de pandemia, mente ocupada é muito bom porque evita problemas de saúde, como depressão e outras coisas. É bom cuidar da saúde mental também. Inclusive, teve uma pergunta, se não me engano, acho que no bloco 1, sobre a questão de saúde mental. Ocupar a mente vendo coisas interessantes ajuda a isso. Bom, Guilherme, chegamos ao final, quase 2 horas de live. Gostaria muito, em nome do PET Geografia, em nome da professora doutora Vera Dias, em nome dos meus colegas do PET, agradecer muito a sua disponibilidade por estar aqui participando da live junto com nós. Eu creio que as pessoas que não foram contempladas nas suas perguntas, elas podem estar enviando para o DCE diretamente no Instagram do DCE, é só acessar o Instagram, manda no direct, qualquer coisa pode mandar para nós, que a gente tentará repassar para o DCE também. Lembro que tanto o DCE quanto o PET têm um compromisso, sim, com a educação, e isso é uma bandeira que a gente nunca deve baixar ela, porque um país sem educação não tem futuro, e temos que, em épocas de crise, persistir. É o nosso lema. O PET existe, ou seja, o PET resiste, por isso ele existe. É a mesma coisa, a educação existe porque a gente persiste lutando para ter educação, né? Porque senão seria difícil. Então, muito obrigado mesmo. Gostaria muito de agradecer a Joana também por estar tendo aquela conexão junto também, a sua pessoa, por estar aqui representando o DCE e por todo mundo do DCE. Espero que vocês consigam cada vez mais vitórias para os estudantes da UDESC e que sejam sempre abertos para questionamento e para lutar por nós, estudantes, porque a gente precisa muito do DCE que ele seja cada vez mais efetivo e mais forte nessas questões, como vem acontecendo já. Então, Guilherme, muito obrigado. Se quiseres fazer algum comentário também,
Fique à vontade. Eu agradeço pelo convite, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e agradeço o pessoal que participou também. Espero que consiga ter sanado a maioria das dúvidas. Todas que eu não consegui responder, eu também anotei, tenho tudo aqui certinho, vou passar depois junto com os links. Vou correr atrás também dessas dúvidas aqui para sanar para o pessoal. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Foi muito interessante, muito produtivo. E é isso. Espero que tenhamos conseguido resolver as dúvidas da maioria do pessoal. Com certeza. Eu acho que foi sanado algumas dúvidas, algumas pode ser que tenham ficado, mas isso com o tempo a gente vai resolvendo. Guilherme, muito obrigado novamente. Precisando do PET Geografia, o PET Geografia estará à disposição também, tá bom? Pessoal que nos acompanha essa noite, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu acredito que todo o tempo que vocês passaram aqui não foi em vão, acabaram agregando muito, principalmente porque são estudantes lutando pelo seu futuro, né? Então, muito agradecido, uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite a todos. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Bom descanso.